Tá na hora de você confrontar suas sombras ou elas vão dominar você. Lilith chegou em Touro ao mesmo tempo que o Sol chegou em Escorpião. Eles vão fazer uma oposição e, cara, não vai dar mais para se esconder dos seus segredos, se esconder dos seus desejos reprimidos. E eu sugiro de verdade você assistir até o fim, porque pode ter grande diferença em como você vai experimentar os próximos 9 meses da sua vida e principalmente esses próximos 30 dias do Sol em Escorpião, ok? Então, meu nome é Marcelo Levi e eu sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem da astrologia usando comunicação não violenta. Eu criei essa abordagem porque eu acredito que você pode ter autoconhecimento sem ficar criando várias crenças limitantes e sem ficar se diminuindo o tempo todo por causa dessa astrologia violenta e essa comunicação violenta que pode estar mais presente na sua vida do que você imagina. E se você gosta de vídeos onde eu ajudo você a ter clareza, a enxergar o momento atual, como que ele está atuando na tua vida, então já deixa seu like e se inscreve no canal, aperta no botão de inscrever-se. Confere aí se você é inscrito, meu amor, confere. Porque eu sei, aí eu tenho base de dados para me dizer que tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrito. Então, confere aí, se não é inscrito, já aperta no inscrever-se. Se você já é inscrito, que alegria ter você aqui de novo. E, bom, a Lilith, ela chegou em Touro, juntamente com o Sol chegando em Escorpião. E aí eles formaram uma oposição. E o que significa esse momento na sua vida? É um momento que ou você vai olhar para a tua sombra, aceitar e trabalhar essas questões, ou a tua sombra, ela vai te envergonhar, ela vai te colocar numa situação de crise gigantesca e que você vai perceber que não vai dar mais para ser quem você era antes, porque não vai dar mais para ignorar as bombas que explodiram. E eu sei que o que eu tô falando parece muito pesado, mas é que a Lilith, ela fala muito sobre o nosso lado sombra. E o que é o nosso lado sombra? O nosso lado sombra é tudo aquilo que a gente reprimiu em nós. Porque a gente queria ser amado e aí a gente viveu eventos e fomos educados de uma forma que envolveu a gente ficar se criticando e tentando ali separar coisas de nós que a gente aprendeu que era um problema. A Lilith, ela representa muito a parte feminina do homem que foi reprimida e no mapa da mulher representa a parte masculina reprimida. Isso é uma coisa bem fácil de entender. No mapa do homem, quantas vezes os homens não ouvem que não pode chorar porque o homem não chora? Você que é homem, você já ouviu pessoas chamarem você de viadinho pra tentar controlar um comportamento seu? Porque você estava tendo um comportamento ali que relava no que era feminino e usaram essa palavra para tentar controlar a tua atitude, e aí você se envergonhou, e aí você tentou se separar disso. E você que é mulher, você sabe muito bem, né, que quando um homem se coloca, né, dizendo o que ele quer, e de uma forma, né, até raivosa, que ele é um homem de atitude, né? E a mulher, quando faz isso, o que ela é? Ela é uma louca, não é verdade? Ela é escandalosa. Quando o homem vai lá e pega um monte de gente, ele é garanhão, mas quando a mulher pega um monte de gente, o que ela é? Você sabe o que ela é. A Lilith representa essa repressão que a gente teve, né? Uma repressão que faz muitos homens se desligarem das emoções, e aí a gente vê uma taxa de suicídio super alta para homens, e no caso das mulheres, se negarem das próprias necessidades. E aí a gente vê mulheres que têm dificuldade de falar sobre as próprias necessidades, né? De parecer até egoísta por falar na palavra necessidade, porque a gente parece que é egoísmo, né? Dizer eu tenho uma necessidade de... Por quê? Porque não querem que você tome ciência das suas necessidades. Querem que você entenda que se você tem uma necessidade é porque você tem um problema. Quando a gente conhece a nossa Lilith, a gente assume nossas sombras, com isso nosso poder, e a gente reconhece essas necessidades que tanto tentaram desligar da gente. E a gente percebe que essas necessidades, elas precisam ser atendidas de uma forma saudável. E a Lilith é isso, é quando você se conecta com a sua Lilith, você se empodera. E a questão é, antes de chegar nessa etapa de empoderamento, a gente passa por uma etapa de humilhação. Eu digo isso porque o Sol, quando ele forma uma oposição com a Lilith, ele deixa claro nossos vazios emocionais. É aquele momento que aquela mulher que é super ciumenta com o marido, descobre que na verdade ela tem vontade de ficar com outros caras. E ela tá projetando no marido esse desejo dela. Repara como perceber isso é humilhante. Confrontar suas sombras, confrontar seus desejos ocultos, confrontar as suas carências, os seus medos, as suas inseguranças, os seus desejos reprimidos, é humilhante pro ego. O ego não quer isso. Tanto é que o ego ele se esforça todo dia para fazer você não olhar para isso.
Eu vou dar como exemplo eu mesmo. Eu tava olhando pro comportamento da Jojo na Fazenda. E eu gosto muito da Jojo porque eu acho que ela tem um papel muito importante, né? Porque ela é uma mulher negra, gorda, e ela chega, ela ocupa o lugar dela. E isso me inspira, sabe? Eu tenho certeza que inspira muita gente e isso é magnífico. Mas eu não estava gostando da maneira que ela estava se portando e lidando com os problemas dentro da Fazenda, porque tudo ela gritava, brigava, xingava, atacava. E isso era uma coisa que estava me incomodando muito. E o que eu fiz foi o seguinte: eu já trabalho muito essas questões de sombra, então eu já sabia que eu não gostar da atitude de alguém significa duas coisas. Ou eu tenho inveja dela por aquilo, ou eu sou igual a ela naquilo. E é legal você fazer essa reflexão agora. Pensa naquilo que mais te incomoda nos outros. Ou você é daquela forma, você tem que pensar, o que em mim é parecido com essa atitude? Ou você tem inveja dessa pessoa. Repara como é desconfortante pensar nisso. Talvez o seu lado racional esteja tentando discordar de mim agora. Por quê? Porque ele quer proteger esse seu ego. Só que autoconhecimento não é pra pessoa egocêntrica, não. Você tá aqui pra eu falar bonitinho de você e pra você construir um ego, não é isso. É pra você reconhecer você e você se transformar a partir disso. Você sabe disso. E eu não tava gostando muito das atitudes dela. Só que aí, quando eu parei pra pensar sobre mim, eu reparei que em vários momentos da minha vida, quando eu sofri injustiças, por ser homossexual e a homofobia que eu sofri, antes até de saber que eu era gay, né? O bullying que eu passei, os vários momentos que eu fui ameaçado, né? De diversas formas, eu comecei a reparar que todos esses momentos que eu passei, eu queria ter tido a atitude da Jojo. E na verdade eu tava me incomodando com a atitude dela, porque isso me lembrava como que eu não tive essa atitude nesses momentos de dor, o que me gerou muita vergonha e uma baixa autoestima em muitos momentos da minha vida, sabe? Tanto é que eu não tenho nem fotos de quando eu era adolescente, que era quando mais eu passava por isso, até da infância, porque era um momento que eu me odiava muito, entendeu? Até eu encontrar a astrologia, até eu depois conhecer a comunicação não violenta, que foi o que fez virar uma chave na minha cabeça e começar a realmente mudar sabe, e ser vulnerável, entende? E é isso que acontece na nossa vida agora, durante um sol formando uma oposição com a Lilith entrando em Touro. A gente começa a confrontar nossas sombras, nossos desejos. A gente começa a reparar nessas coisas, a gente começa a se analisar. E se analisar de uma forma que nos deixa envergonhado, mas é porque faz parte de você entender suas sombras. E quando você entende suas sombras, é aí que você se torna mais forte. E eu vou contar um mito pra você, um mito de Lilith, que vai ajudar você a entender esse momento. Esse mês de Escorpião com a Lilith em Touro é um mês que a gente vai olhar na cara do que a gente não gosta na gente. É um mês que muitas coisas vão ser esclarecidas, coisas no seu contorno, coisas sobre você que você tá fingindo que não existe. Só que não dá pra fingir mais que não existe. A Lilith se sente super desconfortável frente ao Sol, porque o Sol ilumina ela. E a gente precisa agora olhar para o nosso Sol, porque a nossa Lilith precisa do nosso amor. E eu digo isso porque, olha, talvez você esteja ouvindo eu falar de Lilith achando que ela é o demônio, né? Querendo remover do mapa astral, mas aí que tá. Quanto mais você nega, mais forte sua sombra se torna. E a realidade é, você não tem que, sabe, ficar negando isso de você. Na verdade, você tem que trazer amor para isso. Para você mesma. Não vai ser difícil você achar textos de Lilith dizendo que ela representa o que de pior o signo tem e você tem as características. Eu já cansei de ver textos dizendo isso. Repara que essa astrologia, o que ela quer? Ela quer que você considere que tudo de ruim que acontece na sua vida é porque você tem um defeito. Ela não para fazer você pensar na sociedade. Ela não para fazer você pensar sobre como você foi educada a viver as suas emoções, que foi basicamente escondendo, não assumindo. Nossa, se você sente carência, você é uma pessoa super carente, né? O que é isso? É usar da vergonha, é usar de opressão para fazer você esconder de você esses sentimentos. Quando a gente fala de uma astrologia autêntica, uma astrologia não violenta, o que a gente quer é empatizar com os nossos planetas, porque eles são a gente. Então, nesse momento de Lilith, confronte as suas sombras. Esse Sol Escorpião vai servir para você ser muito honesta com você, brutalmente honesta. Para você parar para prestar atenção naquilo que você não gosta nos outros, naquilo que você está projetando nos outros e começar a entender o que isso fala de mim. E a Lilith, por chegar em Touro, o que simboliza? As sombras de Touro, elas vão ficar à tona.
Se você fica nervosa e aí você come para lidar com isso, faz um monte de compra para lidar com isso, né? Se você tem muito medo de mudar, né? Medo de perder, se você tem questões de autoestima, né? São coisas ligadas a touro. A Lilith em touro vai mexer com essas coisas e vai propiciar crises fortes, principalmente para quem é do signo de touro e escorpião, que são os signos que vão sofrer, né, a conjunção da Lilith passando por ali ao longo dos próximos 9 meses. Em algum momento vai rolar, né, dentro desses 9 meses, não é 9 meses dessa loucura não, tá, gente? E escorpião também, mesma coisa. E aí, que planetas você tem em touro e escorpião? Quando a Lilith passar em cima deles, vai ativar o assunto dele, vai revelar questões sombrias sobre aquele astro ali que você está vivendo. Imagina que você tem, por exemplo, Lua em touro ou escorpião. A Lilith passando ali vai fazer você olhar para as questões da sua mãe, suas questões emocionais, seu passado, né? Se for Marte, vai ser sobre a tua sexualidade, né? Sobre essa tua força de agir. Se for Mercúrio, vai ser sobre a tua comunicação. Se for o Sol, vai ser sobre a tua vitalidade, sobre o teu ego, identidade, né? Se for em cima do teu Quiron, vai trazer ali questões sombrias, vai fazer você explorar suas feridas de uma forma até dolorosa, né? Então a Lilith nesse momento, ela está explorando muito isso, ela quer que você enxergue isso. E você vai passar por um momento de crise, mas essa crise depois ela vem com um renascimento que vai te tornar mais forte. E para poder te explicar isso, eu vou te contar um mito novo de Lilith, que é a descida de Inanna. Esse é o meu mito favorito de todos os mitos que eu já li na vida. Eu vou falar pra vocês só um pedacinho dele. E no futuro vídeo sobre Lilith, se vocês quiserem mais vídeos de Lilith, deixe seu curtir, comenta aqui embaixo que eu vou saber que é um assunto que vocês gostam. E gente, sério, eu me considero meio especialista em Lilith. Eu consigo fazer pelo menos uns 100 vídeos ainda desse tema. Vocês vão ter certeza, né? E tem até um curso, na verdade eu até criei um curso só sobre Lilith para os alunos, pra vocês terem uma ideia. Então eu gosto muito desse tema porque eu vi mudar muito eu. E eu acho que, nossa, enfim. E vai ver no vídeo até o fim, porque no final dele vou te dar uma dica que vai ajudar você a perceber exatamente em que áreas da sua vida essa Lilith pode dar aí essa energia dela, viu? Então, vê o vídeo até o fim. E bom, gente, sobre o mito de Inanna, a descida de Inanna ao submundo. Esse mito, ele fala sobre renascimento, ao confrontar as suas sombras. Ele tem tudo a ver com Lilith. Aqui Inanna, que também vai ser chamada de Ishtar para outros povos, né? Porque a religião ela tem essa coisa incrível, né? No catolicismo a gente chama de santo, né? Enquanto no Umbanda a gente vai chamar de orixá. A gente tem essas coisas muito interessantes que os povos dão nomes diferentes aos mesmos deuses. E Inanna, também conhecida como Ishtar, ela era uma deusa do amor, da sabedoria, da guerra. E na história dela, basicamente, ela tinha recebido um presente de sabedoria. Só que ela não conseguia compreender a natureza desse presente. E ela ouviu falar de que se ela presenciasse os ritos de sepultamento de um rei do submundo, então ela adquiriria um grande conhecimento. E aí, por coincidência do destino, o marido da irmã dela, que era a rainha do submundo, Ereshkigal, morreu. E ela viu isso como uma oportunidade de olhar esses ritos de passagem, adquirir esse conhecimento, entender como que funcionava ali o submundo para poder governar melhor também. Só que os deuses não podem ir ao submundo. Existe uma regra que impede eles de irem ao submundo. Mesmo assim, ela quer muito ir. E como ela sabe que a viagem é muito perigosa, ela instrui uma criada dela, Nishbur, se ela não voltar em 3 dias, cortar, assim, fazer vários cortes nos braços, nas pernas e correr e pedir ajuda dos deuses para poderem resgatar ela do submundo. E aí nisso ela coloca 7 peças de roupa e nisso, para se preparar para essa viagem, ela coloca uma coroa, ela coloca brinco, ela coloca um monte de coisa, ela coloca 7 itens nela e ela vai em direção a esses portões. E quando ela pede para entrar pelo primeiro portão, o guarda, ele conversa com a Ereshkigal antes, se conecta com a Ereshkigal, diz que a irmã dela quer ir ao submundo e a Ereshkigal pensa assim, cara, e a Ereshkigal, que estava em profunda tristeza pela perda do marido dela, que ela tinha uma conexão incrível, ela pensou que a Inanna
tava querendo se aproveitar para dominar o submundo e para zoar com ela. Por ela ter perdido o marido dela uma vez, que a Inanna nunca nem se importou com a Ereshkigal, né? Ignorava a Ereshkigal. E aí a Ereshkigal instrui a fechar todos os portões e depois ir abrindo um a um com ela, e para cada portão era para tirar uma coisa dela. E assim aconteceu. O guardião ele abre o primeiro portão e quando a Inanna começa a cruzar esse portão, ele toma a coroa dela. E ela fala assim: "Você tá louco, meu irmão?" E aí ele fala assim: "Não questione as leis do submundo." E para cada um dos portões, ele tirava mais um objeto, mais um pertence dela. O primeiro objeto, que era a coroa, representava o símbolo da sua conexão com o céu, da sua divindade. O segundo era os brincos de lápis lazuli, que era a capacidade e conhecimento sobre magia e habilidade para manifestar essa magia. Terceira coisa é uma dupla fiada de pérolas no pescoço, que representa o êxtase da iluminação. A quarta coisa que foi tirada dela era o peitoral dourado, que era o seu coração e as suas emoções. A quinta coisa era o cinturão de Anka, que era o seu ego. A sexta coisa era o bastão, que era a sua vontade. E a sétima coisa eram as vestes femininas dela, que era o poder sexual. E aí ela ficou pelada. Isso tem tudo a ver com como a morte é um lugar que a gente precisa se render, sabe? E que a gente não pode carregar todos esses objetos mais que são o nosso ego, que é a nossa forma de tentar nos proteger. No inferno, ou seja, no momento de crise, a gente é privado das nossas defesas. E assim, em defesa, a Inanna chega no submundo. E ela chega num lugar que é onde ela vai ser julgada. E na mesma hora, né, por ela ter descido até lá, estado nua na frente de todas aquelas pessoas do submundo, né, uma deusa não pode nem ir para lá, ela foi julgada culpada na hora. E quem deu a sentença foi a irmã dela, Ereshkigal, que atirou uma lança que perfurou o rosto da Inanna e matou ela na hora e pendurou ela depois num gancho. E aí, a Inanna ficou ali por 3 dias. E passados esses 3 dias, a criada dela, Ninshubur, ela fica bastante aflita e ela faz exatamente como a Inanna fez. Ela corta os braços, as pernas dela, rasga as roupas dela e vai pedir ajuda para os deuses. E o que os deuses falam? Falam que ela teve o que ela mereceu, que ela nem devia estar ido para lá. Só que aí, a terceira pessoa, o terceiro deus que ela pediu ajuda, que era o tio-avô da Inanna, ele ficou muito preocupado, porque ele amava muito a Inanna. E aí ele chamou 2 criaturas, transformou essas 2 criaturas em moscas e falou para elas repetirem aquilo que a Ereshkigal, a rainha do submundo, dissesse num clamor. E aí, instruindo dessa forma, ele manda essas 2 criaturas e dá para elas a comida e a água da vida. E aí, como moscas, elas conseguem passar por todos os portões do submundo até que eles chegam perto de onde estava a Ereshkigal e ouvem o choro da Ereshkigal, né, falando como que estava doendo dentro dela. E aí, quando ela dizia: "Olha como dói dentro de mim", essas criaturas falavam: "Como dói dentro de você". E quando ela falava: "Como dói fora de mim", essas criaturas falavam: "Como dói fora de você". E a Ereshkigal, ela sentiu que ela estava recebendo empatia dessas criaturas. E a empatia é justamente o que salva a nossa Lilith. E aí a Ereshkigal, ela fica muito tocada e pergunta para essas criaturas o que elas gostariam, que ela iria dar tudo de si para conceder. E eles pedem o corpo de Inanna. E a Ereshkigal fala: "Isso é tudo o que eu não posso dar, pede qualquer outra coisa". Mas eles falaram que só iam aceitar o corpo de Inanna. E aí a Ereshkigal, ela concede o corpo de Inanna. As criaturas dão a comida e a água da vida para Inanna. A Inanna renasce e começam a levar ela, né, para fora do submundo. E quando eles chegam no submundo, a Inanna encontra os parentes dela super, assim, eles estavam devastados de tristeza, eles estavam acabados, entendeu? A criada dela, os filhos e filhas dela, tá todo mundo extremamente triste, o povo que a adorava. Então quando ela chegou, foi uma surpresa muito feliz para todo mundo ficou, sabe? Eles estavam assim destruídos antes. Então ela percebeu, né, isso, e aí as criaturas falaram assim: "Só que olha, o submundo é assim, ninguém sai. Então para você sair, alguém tem que ocupar seu lugar". E aí eles perguntam: "Que tal
a sua empregada? E aí a Inanna fala, não, jamais. Ela é super fiel a mim, né? Como que eu vou entregar ela pro submundo? E aí eles falam, alguns dos seus filhos? E a Inanna fala, não, nenhum dos meus filhos. E aí tem uma hora que a Inanna percebe que o marido dela não tá ali, naquele grupo de pessoas. Não estava em lugar nenhum. E ela começou a procurar. E ela achou ele dentro do castelo, com mulher em volta, comendo, sabe? Vestido assim, maravilhoso, feliz da vida, cagando pro fato dela ter morrido 3 dias antes. E quando ela olha para aquilo, ela fala, levem ele. E essas criaturas começam a perseguir ele. E aí, cara, tem um mito só pra isso. Que ele corre, ele pede pra um deus, que era um mago, transformar ele numa cobra. Transformava ele numa cobra, mas as criaturas pegavam ele. Depois pediam pra transformar ele num veado, e aí ele corria, só que as criaturas pegavam ele da mesma forma. E quando a irmã dele, isso representa muito como não dá pra fugir das nossas sombras, entende? Não dá pra fugir. E aí, quando a irmã desse cara, né, que era o marido da Inanna, vê que o irmão dela estava sendo levado para as criaturas, ela tenta intervir. Daí as criaturas torturam ela, né, impedem ela de fazer isso. E aí, quando estavam levando o irmão dela, a irmã dele fala assim, então me leva junto. Se é para levar ele, me leva junto. E a Inanna ficou muito tocada com o sacrifício que a irmã do marido dela estava fazendo, né? E aí ela propõe que o marido dela fique 6 meses no submundo, enquanto a irmã fica aqui no mundo de cima, e depois eles trocavam de lugar. A irmã ficava no submundo e ele ficava no mundo ali em cima. Essa é uma versão anterior, inclusive, ao mito de Perséfone. E aí, tomada essa decisão, a Inanna, que passou, né, ela foi para o submundo, ela perdeu as defesas dela, ela morreu e renasceu, ela senta de volta no trono dela, muito mais sábia e muito mais forte como rainha. E aí, o que essa história nos ensina? E como que você vai viver esse processo agora? Essa história, ela pode ter muito mais a ver com você do que você imagina. Porque esse mito, ele fala sobre um processo de transformação que acontece por causa de uma dor. E você descobre, depois de passar por esse processo, uma verdade. Qual era a verdade, aquele presente de sabedoria que Inanna queria compreender? De que o marido cagava pra ela. Porque quando ela olhou pra irmã dela, que estava sofrendo muito por causa da perda do marido dela, estava passando por um luto horrível. E a irmã tinha um relacionamento com o marido que era maravilhoso. Porque ela e o marido dela eram os reis do submundo, eles entendiam as próprias sombras, eles eram sinceros e eles diziam, né, que eles tinham uma relação de yin yang perfeita, sabe? Então ele ouvia ela ao mesmo tempo que vivia a energia dele, e ela ouvia ele ao mesmo tempo que vivia a energia dela, era perfeito. E ela estava sofrendo muito, como se tivesse rasgado algo dela. E quando a Inanna volta e percebe que o marido não tá negando pro fato que ela morreu, ela percebeu que ela estava vivendo um relacionamento insuficiente, que não havia conexão, que não havia reciprocidade. E ela precisou morrer para isso, ela precisou passar por uma crise para isso. Você percebe? E aí que vem o pulo do gato para você poder compreender em que aspecto da sua vida esse mito, esse momento vai influenciar. Qual é a casa que você tem touro e escorpião no seu mapa astral? A Lilith vai passar por essa casa. Qual é o tema dessa casa? Vou deixar os temas das casas aqui embaixo na descrição para você ver. Essa casa é onde você vai experimentar, onde as questões sombrias de Lilith vão atuar na sua vida. E vai ser especialmente forte se você tem ascendente ou em touro ou escorpião, ou meio do céu, ou em touro ou em escorpião. Porque quando a Lilith passar e formar ou uma oposição a esse ponto, ou uma conjunção, enfim, né? Quando ela tocar esse ponto, vai ser muito forte para você, vai mexer muito com você. E se você tem planetas em touro ou escorpião, a Lilith vai, ao longo dos próximos 9 meses, vai acontecer um momento que a Lilith vai formar uma conjunção, se for o planeta em touro, ou uma oposição ao planeta em escorpião que você tem. E aí, nesse momento, uns 3 graus antes dela chegar, né, vai ser um período que vai começar uma grande crise na sua vida, porque a sombra de Lilith vai se projetar no tema do planeta. E daí você vai ter que pensar no tema desse planeta, porque a Lilith vai estar influenciando você nesse tema. Digamos que seja a Lua, vai mexer com o teu passado, vai mexer com a tua relação com a sua mãe. Se for o Sol, com a tua energia, o teu ego, tua relação com o seu pai, a vitalidade sua em si. Qual é o tema do planeta
que a Lilith vai passar, um planeta que você tem aí em Touro ou Escorpião. E você pode ir além, você pode olhar qual casa tá, o signo que esse planeta rege, porque essa área da vida vai ser especialmente afetada, viu? Pode ter certeza absoluta. E aí, de novo, você pode se basear no comentário fixado aqui embaixo que tem o tema de cada casa, para você poder se localizar, se nortear. É uma análise profunda? É uma análise profunda, é algo que demanda você fazer um estudo sério de astrologia. Muito diferente dessa coisa meio solta que muita gente, né, faz, né, no que se refere a estudar astrologia. E é tão triste, né, porque ela tá colocando em segundo plano ela mesma. Ela tá colocando em segundo plano as necessidades dela, os sentimentos dela, quando ela escolhe estudar de uma forma suficiente, sabe? Um conteúdo tão maravilhoso, capaz de causar tanta mudança, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e comenta aqui embaixo o que você achou. Ah, Marcelo, mas como vai influenciar cada signo? Cara, isso vai ter signo que não vai ser tão influenciável, entendeu? Por esse trânsito de Lilith. Então vai depender muito. É algo que realmente pede um estudo, ok? Não tem uma resposta assim. Então, no autoconhecimento, a astrologia não é isso, gente. Não é só você olhar ali o teu signo e achar que tá bonito e acabou, ok? Não tem como isso. Isso realmente pede um estudo mais profundo. Mas o que você pode já fazer é estudar sobre a sua Lilith, porque esse momento pode conversar com a sua Lilith. Se você tiver planetas ali em Touro, Escorpião, dependendo da casa que passar, vai conversar com a sua Lilith. Então, dá uma olhada nos meus vídeos de Lilith, pesquisa Marcelo Levi, Lilith, L-I-L-I-T-H, você vai ver vários vídeos meus sobre esse tema. Eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa sobre você e vai ser incrível, talvez você até chore e com certeza você vai sair muito curada, viu? Ou no mínimo intrigada, extremamente intrigada. E aí você comenta aqui o que você achou. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, isso faz toda a diferença para eu continuar trazendo vídeos para vocês. Para falar de Lilith, para falar de Quiron, falar de vários temas pouco explorados na astrologia e que abordam muito da sua psique. Comenta aqui o que você achou, o que você está sentindo na sua vida. Você já está percebendo essa energia vindo? Então, comenta aqui embaixo, me conta a tua história, eu vou adorar saber, eu vou adorar ler. Aperta no botão de se inscrever para você não perder nenhum vídeo. Esse canal aqui a gente aborda astrologia num nível que você nunca viu, meu amor. Então, aperta aí no botão de se inscrever, aperta no sininho também para não perder nenhum vídeo. Estou no Instagram, Marcelo Levi, lá a gente bate um papo mais pessoal, consigo responder as suas dúvidas. E você pode baixar meu e-book, que está aqui embaixo, de graça para você baixar, o primeiro link da descrição, que é um e-book bastante completo de astrologia para você estudar, ter uma mapa astral num nível muito profundo. E no segundo link você entra no grupo do Telegram, onde a gente troca uma ideia muito louca sobre os signos, sobre a previsão da semana e principalmente é um lugar onde eu ensino coisas mais técnicas e aprofundadas de comunicação não violenta e astrologia. Então é um lugar para você seguir, eu tenho certeza que você vai amar. Um beijão, muito obrigado por ter assistido e até mais!